O Darkrai sempre foi um Pokémon muito diferenciado no meu ponto de vista. Já não basta ele ter o aspecto vilanesco, como também as suas ações refletem muito sobre ele. Ele é algo que deve ser falado e com a sua nova Mega Evolução na DLC do Ash ZA, achei que este era o momento certo de falar sobre ele. O Darkrai, para mim, é um dos meus Pokémons favoritos da tipagem Dark, para além do Absol e também do Honchkrow. Sim, eu adoro aquela ave. Ele até apareceu no meu vídeo que fiz sobre as Pokédexes de Pokémon, mas agora eu quero fazer um vídeo exclusivo sobre ele. Então, sem mais delongas, peguem nas pipocas, desliguem as luzes e vamos conhecer mais sobre o Darkrai. Darkrai, o Pokémon descrito na Pokédex como Pokémon Pesadelo. Aqui eu vou abordar muita coisa sobre ele, os seus feitos, as suas habilidades, a sua Pokédex e o quão perigoso ele é, e claro, também vou abordar a mega evolução dele. Bem, o Darkrai é um Pokémon sombra que contém uma cabeça pequena com o que parece como se fosse o cabelo dele, que é nada mais nada menos que uma fumaça branca intensa de forma fantasmagórica, que até está cobrindo às vezes os seus olhos. É como se fosse uma franja. Ui Darkrai emo. Ele também parece ter mais duas fumaças, mas fumaças pretas em seus ombros. Um corpo elegante em que tem o que parece ser uma coisa vermelha espinhosa em volta do seu pescoço, parecendo até um colar gigante. De resto, ele tem uns braços finos e também possui pernas. Não estou a brincar, ele tem pernas finas, mas que ele só usa quando está pousado em terra. Agora, quando ele se move pelas paredes ou pelo chão, ou até mesmo a flutuar, os seus pés desaparecem e fica uma forma como se ele nunca tivesse pés. Agora que eu já descrevi um pouco o aspecto dele, vamos agora ao que quero falar um pouco sobre os feitos dele, mas os feitos que demonstram que ele é mesmo um vilão em formato de Pokémon. Então, por onde eu posso começar? Sim, no jogo de Pokémon Mystery Dungeon Explorers of Sky. Ele é literalmente o vilão do plot do jogo, mas o que ele fez para ser o vilão principal? Bem, vamos lá. Ele corrompeu Dialga, o Pokémon do tempo, e transformou ele em uma versão corrompida e exclusiva do jogo chamado Primal Dialga. E com isso, ele queria paralisar o tempo de forma com que o mundo ficasse totalmente paralisado e cinzento. Esse era o desejo dele em transformar o mundo em escuridão. E também não acaba por aí. E sim, eu sou daquelas pessoas que esperava que o Primal Dialga surgisse lá no Pokémon Legends Arceus. Sim, o primeiro jogo do Legends, mas fazer o quê? Nem sempre o que queremos acontece. Bem, voltando, ele também interferiu nas memórias do nosso protagonista e a separação do presente e futuro entre o nosso protagonista, que foi transformado em Pokémon, e por consequência ter as memórias apagadas. E também o Grovyle, que também foi separado. E no post-game do jogo, o Darkrai tentou interferir com o espaço, dessa vez com a Palkia, só que agora parece que o tiro saiu pela culatra. A Cresselia, a Pokémon lunar e rival do Darkrai, impediu isso, com a ajuda da fúria do Palkia, que este usou um poder em que durante a fuga do Darkrai no portal, fez o portal se quebrar, e juntamente com isso, ter feito Darkrai perder as suas memórias. Mas é óbvio que este não foi o único jogo em que ele teve a sua aparição. Ele também fez aparições em outros jogos como Poképark 2, Pokémon Rangers Shadows of Almia e Pokémon Legends ZA na sua DLC. Mas calma, já vamos falar sobre a mega evolução dele, que ele é muito importante também. Vamos observar um pouco a Pokédex dele, que maioritariamente em suas Pokédex fala sempre sobre pesadelos. E nesses pesadelos, ele se quiser, exato, se ele quiser, ele pode injetar os piores pesadelos existentes. Ou pelo menos os piores pesadelos que Darkrai queira trazer. Ele é como se fosse o Freddy Krueger em forma de Pokémon. Exato, Hipno! Pensavas que eras o único que podias trazer pesadelos a toda a gente? Não! Peço desculpa, eu tenho que trazer mais seriedade aqui. Outra coisa que quero dizer é que no Pokémon Platino, ele também tem o seu próprio evento, em que tu adormeces na cama de uma casa esquisita com um homem que te obriga a dormir. Tu vais parar a um mundo em que não tem nenhum NPC, uma ilha isolada com um barco e está de noite. Então tu percorres um pequeno caminho em que dentro da floresta tem o Darkrai a esperar por ti.
Mas o que isso pode ser entendido? Isso pode ser entendido como Darkrai que tenha possuído o homem esquisito dessa casa, talvez através do mundo dos sonhos, e assim permitindo com que acabe por fazer mais uma vítima. Agora sim, tem algo bizarro nesses sonhos e que sim, o que eu expliquei sobre o evento dele no Pokémon Platino é que aquela ilha isolada na verdade era o mundo dele. Sim. Assim como Giratina tem o seu próprio mundo de distorção, o Darkrai também tem o seu mundo, que é o mundo dos pesadelos, onde ele pode executar os seus planos malignos e aterradores e podem ser também manipulações, ou até mesmo sonhar até ao fim da vida. Exatamente, o Darkrai pode fazer isso, o que é algo bizarro por parte dele. Imagina tu a dormir uma soneca e de repente encontrar com o Darkrai e nunca mais poderás ter alguma saída daquele mundo dele. Bizarrice apenas, mas isso não tem assim muito segredo, porque ele usa sempre o ataque famoso dele que se chama Dark Void, no qual que se traduzirmos fica vazio negro, e isso reflete exatamente o evento e o mundo do Darkrai, já que aquela ilha está completamente sem vida e vazia. Se ele existisse na vida real, podíamos até ver muitas e muitas tragédias com o Darkrai. Ele é completamente um ser que assusta qualquer um, e os seus perigos são um dos perigos mais elevados se os Pokémons existissem na vida real. Por isso, lamento imenso ter estragado um pouco a visão agradável se os Pokémons existissem na vida real, porque não seria. E não acaba por aí, porque eu quero falar uma curiosidade acerca dele. Vocês sabem o modo de Friday Night Funkin' sobre Hypno? Então, era dito que para além de conter a X-Maniac PRVR e entre outros, o Darkrai também era para ser uma música relacionada à história dele. Dizem que aparecia uma menina e um Darkrai, o que podemos assumir que essa menina era mais uma das vítimas de Darkrai, induzindo ela a um sono profundo e ser saída naquele mundo dos pesadelos. E sinceramente eu queria muito saber como seria a mecânica dele e a história por detrás daquilo, mas de forma como estava estruturada a ideia, eu penso que seja isso que falei, uma menina aprisionada no Dark Void do Darkrai e que ela implora ao Darkrai para sair, o que Darkrai recusa também, visto que ele sente diversão em aterrorizar qualquer pessoa no mundo dele. Eu até fico admirado de como Darkrai não tem nenhuma creepypasta ou analog horror. Enfim, vocês entenderam o que eu queria dizer. É que ele tem o perfil completo para ser uma das creepypastas mais aterradoras da internet e também de Pokémon. Mas até lá, quem sabe no futuro. Pelo menos temos umas artes por aí que imaginam o Darkrai como D-Side do Hypno, então acho que já é alguma coisa pelo menos. Agora vamos falar de outro assunto muito importante. Como sabem, recentemente chegou uma DLC ao Pokémon Legends EA, em que trouxe mais mega evoluções, e um deles foi o do Darkrai. Mega Darkrai, usando a pedra Darkranite, o que faz ele ser uma mega evolução com formato bola gigante de sombra, que parece que consome a lua e que tem um olho, no qual Pokédex fala que esse olho é o verdadeiro olho do Darkrai, e depois, nesse olho, sai a cabeça dele. Lá ele! Por alguma razão, quando eu vi-o pela primeira vez, eu associei rapidamente ao Dark Matter do Kirby. E olha que eu não sou o único que teve essa visão dele, tem até uma fanart que fala sobre isso. E assim como no Pokémon Platino, aqui no Legends EA ele também tem o seu mundo, que deve ser o normal, o mundo dos pesadelos ou então Dark Void. E querem uma coisa ainda mais interessante nisso tudo? Ele é o boss final dessa DLC. Oh yeah, Darkrai, mais um feito no seu currículo! E é isso sobre Darkrai, um Pokémon que não faria nada bem ao nosso mundo se ele fosse real. Espero que isso nunca aconteça, senão nós estamos vixados com ele. E isso foi sobre Darkrai. Foi um pouco difícil até para mim, que conheço muito bem ele desde há muito tempo. Mas eu gostei muito da mega evolução que fizeram para ele, acho que demonstra realmente o que ele é, embora que ele pareça esquisito quando mostra a cabeça dele no lugar do olho. Mas fora isso, gostei do seu aspecto. Acho que representa bastante o estilo dele e também que parece que ele ficou ultra mega poderoso. Mas acho que é esse o objetivo das mega evoluções, né? Mas pronto. Isso foi tudo sobre Darkrai, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deu um trabalho danado para encontrar mais algumas coisas extra dele e é isso. Por mim é tudo e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!